Zéfora tem 35 anos e está grávida pela primeira vez. Eis que numa linda manhã, na maternidade da sua cidade, um choro forte e encorpado anuncia o nascimento do seu lindo bebê. A família estava em festa, mas Zéfora, depois de alguns dias, estava um pouco estranha. Ela alternava momentos de irritabilidade com choro fácil, estava mais insegura, mais ansiosa e se sentia com uma certa incapacidade de cuidar daquele bebê. Ela colocava em xeque a própria capacidade de ser mãe e de cuidar daquela pequena criança. Ela se perguntava onde é que estava aquele cenário que as pessoas pintavam daquela maternidade cor-de-rosa, maravilhosa, que tanto se falava para ela quando ela estava grávida, que ia ser algo tão especial. O que é que está acontecendo com Zéfora? Fica aqui comigo até o final que você vai entender. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental, navegando nos caminhos da mente humana. Se você gosta de conteúdos como esse, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre depressão pós-parto. E daqui a pouco a gente vai falar de Zéfora para entender como o caso dela pode se encaixar ou não dentro dessa temática. E esse é um tema realmente interessante dentro desse grande assunto que envolve gravidez e puerpério, estado pós-parto, porque esses são estados realmente muito peculiares e especiais na vida não só das mulheres, mas de todas aquelas pessoas que as cercam, né? De toda a família. Esse período ele é marcadamente cercado, caracterizado por algumas vulnerabilidades específicas que começam já na gravidez e que são mais latentes ou mais explícitas nesse estado de puerpério, que é o estado que se segue logo após o parto. Um aspecto crítico desse período, além das questões que envolvem alterações hormonais e outros aspectos, percebam, é que o bebê, o recém-nascido, ele, até por um aspecto cultural, ele rouba toda a atenção da família, né? O mais comum, o mais normal, de certa forma, do ponto de vista social e cultural, é que aquele bebê ele ocupe o centro das atenções. Mas percebam, quando algo ocupa o centro das atenções, né, o que está na periferia tende a ficar sem atenção. E esta mulher, essa puérpera, essa mulher que acabou de ter esse bebê, se ela estiver numa situação de vulnerabilidade, fragilidade psicossocial, psicológica, ela pode ficar em maus lençóis, porque haverá uma tendência, de certa forma, de negligência, né? Não intencional, é claro, mas uma certa negligência no olhar para essa mulher, até da parte dela mesma, né? Porque existe toda uma atenção, uma energia voltada para os cuidados com esse bebê. E aí vamos entender esse assunto dentro do caso de Zéfora, que era quem eu falava ali no início do vídeo. Percebam, Zéfora, ela vem apresentando há alguns dias, logo após o parto, algumas alterações de humor e ansiedade, né? Ali na primeira semana. Quando a gente junta esse conjunto de informações, de características que Zéfora vem apresentando, chegamos num estado, numa espécie de diagnóstico que é o baby blues, ou blues do pós-parto. Esse é um estado que é muito importante diferenciarmos da depressão pós-parto, são estados diferentes. E esse é um aspecto importante desse vídeo, de explicar para você qual é a diferença do blues para depressão pós-parto. Então vamos aqui entender isso melhor. O que é o blues? O blues pós-parto ou baby blues? Esse é um estado muito comum entre as mulheres que acabaram de ter o seu bebê, muito comum mesmo, coisa de 70% a 80% das puérperas, elas apresentam esse tipo de estado. Não é um diagnóstico, não é uma patologia mental, não é um transtorno mental. A gente chama de diagnóstico porque é possível de caracterizar essa fase e é, digamos, um estado emocional de atenção. De atenção porque gera gera sofrimento, gera desconforto para esta mãe. Na maioria dos casos ele é transitório, mas em alguns casos ele pode ser um marcador de risco. Então, quais são as características mais importantes para que a gente compreenda aqui desse estado blues puerperal? Ele acontece dos primeiros dias até 2 semanas.
Esse tempo de 2 semanas, ele não está aqui por acaso, porque ele ajuda a gente a diferenciar de estados patológicos em termos de tempo. Uma das características de um transtorno mental é o tempo de sintomas. A gente vai poder ver em vários vídeos que eu já fiz aqui no canal, eu explico que um transtorno, para ser um transtorno, ele precisa, além das características, ter um critério tempo. Os sintomas têm que estar presentes por um tempo mínimo, um período mínimo de tempo. E aí você faz esse ponto de corte para o blues para tentar diferenciar de condições patológicas. Então ele precisa durar ele começa em alguns dias, pode começar em alguns dias de parto, mas tem que durar até 2 semanas. E aqui vamos para a tela para mostrar para vocês as características principais desse estado. Nesse estado, a puérpera, a mulher que acabou de ter o seu bebê, ela pode apresentar um estado de tristeza. Não é uma tristeza permanente, pode ser uma tristeza momentânea, mas é um sentimento que pode ser relatado. Choro fácil, né? A gente poderia falar em termos de um humor mais sensível, né? De chorar com facilidade, estar mais sensível. Irritabilidade, a noção de nervos à flor da pele. E aí você pode, tanto em termos de você apenas se mostrar mais intolerante, mas também de ter explosões de raiva. Uma quarta característica é a insegurança, preocupações. Esse é um núcleo de um estado de ansiedade. E o blues ele tem esse caráter ansioso, né? Um estado também de cansaço e de fadiga, um sentimento de estranheza, né? Uma estranheza mais genérica, de se sentir um pouco até fora de si, de se sentir estranha. Essa é uma palavra que é colocada pelas mulheres. Eu estou me sentindo estranha, como se não fosse eu mesma, né? Algo nesse sentido. E baixa autoestima, né? Então existe uma série de pensamentos e sentimentos relacionados à sua capacidade de dar conta daquela situação, de dúvida se vai ser uma boa mãe, se vai dar conta, né? De se achar feia, né? De se achar assim atrativa, enfim, tem uma série de questões aí que trazem baixa autoestima. Essas são as características principais desse estado emocional. E aí 2 aspectos do blues puerperal ainda para gente deixar claro aqui no nosso entendimento é que qual é a grande causa dessa fase? A grande causa ela é hormonal, tá? Diferente da depressão pós-parto, que eu vou falar daqui a pouco, não existe uma interferência cultural, social, da dinâmica familiar. O blues ele vai acontecer, inclusive você vê que acontece na maioria das mulheres, que tem a ver com um ajuste hormonal que o organismo feminino faz logo após o parto, né? Vamos lembrar que o período da gravidez, né, da mulher quando engravida, quando ela se torna gestante, existem alterações hormonais muito profundas no organismo materno, em vários sistemas, e essas alterações elas serão corrigidas no pós-parto. O problema é que essa correção ela costuma acontecer com muito mais rapidez, comparando ao período em que ela foi implantada no início da gravidez. Então essa alteração abrupta no ambiente hormonal é a grande responsável por esse estado emocional. E aí um outro aspecto importante para a gente gravar, até para diferenciar da depressão pós-parto, é que esse estado emocional ele não costuma afetar a capacidade de cuidar do bebê. Essa mulher ela pode estar mais chorosa, pode estar mais irritada, pode estar até se sentindo insegura e incapaz, mas ela tende a dar conta, assim, na média, né? As mulheres elas tendem a dar conta, não é por esse estado que a capacidade dela de cuidar do bebê vai estar afetada. Claro que a capacidade de cuidar do bebê ela pode estar afetada por outros motivos, até mesmo por questões ali da dinâmica familiar, da experiência, né? Da idade desta mulher, né? Por exemplo, adolescentes que engravidam, né? E têm o seu bebê, têm um maior risco de terem dificuldades aí de ajustamento nessa fase. Mas o blues, por si só, ele não afeta assim, seriamente o funcionamento desta mulher. E aí vamos voltar para Zéfora para a gente entender um pouco o que foi que aconteceu com ela. Então, como eu já estava comentando, esse estado de alteração dos primeiros dias de Zéfora é compatível com o blues puerperal. Mas o que aconteceu? Na 3ª semana, a Zéfora estava bem, olha, compatível com o que a gente sabe de que a maioria dos casos, né, o blues por si só, ele vai remitir espontaneamente. Depois de 2 semanas, ele vai desaparecer. Mas aí aconteceu o seguinte, no 2º mês, né, do pós-parto, Zéfora começou a sentir alguns outros sintomas. De certa forma, era como se algumas daquelas alterações estivessem voltando, mas algumas outras surgiram. Vamos aqui na tela para vocês acompanharem. Quais são os sintomas que Zéfora estava apresentando agora no 2º mês? Tristeza frequente com choro,
Então, assim, aí é diferente daquela tristeza que era pontual, que estava sendo uma tristeza frequente na maior parte do tempo, e o choro estava acompanhando esse estado de tristeza, não era aquele choro de estar sensível, de estar se emocionando com qualquer coisa, era um choro mais relacionado à tristeza. Zéfora estava experimentando uma redução do prazer e interesse nas atividades, mas ainda mantinha um certo hiperfoco na criança, né? Assim, ela dedicava uma energia muito grande para o bebê, né? Tentando cuidar daquele bebê, mas todo o resto das coisas ela tinha perdido o interesse. Além disso, ela estava apresentando uma redução de energia, um cansaço mais intenso, mais do que seria esperado ali pela rotina, uma piora de sono, mesmo com a melhora do sono do bebê. No segundo mês, o filhinho de Zéfora já estava dormindo melhor, mas ela não, né? Ela estava com dificuldades no sono, acordando no meio da madrugada, dificuldade para iniciar o sono, caracterizando uma insônia. Ela também apresentava aumento de fome, ela estava com mais vontade de comer, especialmente carboidratos, se sentia culpada ao pensar que não era uma boa mãe, que não ia dar conta, diferente do estado do blues, em que tinha aquela coisa da preocupação em dar conta, né? Se ia dar conta ou não, se ia ser capaz ou não, aquele sentimento de culpa por já estar meio que dando uma sentença a si mesma de que não iria ser capaz. E além de tudo isso, Zéfora estava com pensamento de suicídio, né? A mente dela estava sendo visitada por pensamentos de que era melhor acabar com aquilo, de que não valia a pena viver, de que ela não iria dar conta da vida, né? Um sentimento de desesperança. E aqui, quando a gente olha para esse conjunto de características, nós chegamos num outro estado, num outro diagnóstico, aqui sim, patológico, que é o diagnóstico da depressão pós-parto. Essa é a depressão. E aí, quando eu falo em depressão, eu fiz um vídeo semanas atrás sobre depressão, que eu explico os critérios diagnósticos com a depressão, e depressão, ela é depressão em qualquer fase da vida, em homem ou mulher, né? Os critérios são os mesmos. Para eu dizer que uma pessoa que está com depressão, eu tenho que preencher os critérios que estão lá presentes, né? Mas no pós-parto, né, também se aplica o mesmo princípio, mas a gente olha também para algumas peculiaridades ali do contexto daquela mulher, naquele cuidado com o bebê, naquela fase da vida. Mas realmente, quando a gente olha para as características de Zéfora, a gente chega nesse diagnóstico de depressão pós-parto. E aí vamos ver então as características gerais de uma depressão pós-parto, para ficar claro o nosso entendimento. Então, a depressão pós-parto ela é um estado bem menos comum do que o blues, mas não por isso incomum, né? Ela atinge 10 a 25% e essa é uma faixa relativamente ampla. Isso, de certa forma, indica uma dificuldade dos pesquisadores, dos estudiosos, às vezes, de definir a questão do ponto de corte do tempo, né? Em que momento que a gente diz que é uma depressão pós-parto ou não. Meio que ninguém discorda o que é ou não é uma depressão. Um profissional de saúde mental ele costuma ter um bom treinamento para identificar o que é ou não a depressão. A dúvida é a questão conceitual, se esse especificador, a depressão pós-parto, o que é pós-parto? E aí, normalmente, não existe um consenso, como eu estava dizendo aqui, normalmente se coloca que é uma depressão que começa a partir de 2 semanas até alguns meses do parto. Veja, alguns meses. Então, assim, isso não está muito claro. Tem autores que colocam até 3 meses, até 6 meses, né? Mas, no geral, a gente considera que um período crítico, né? E aí seria um ponto de corte para a gente pensar em depressão pós-parto, são os 3 primeiros meses da gestação, né? E até do ponto de vista de psicodinâmica, é um período de maior vulnerabilidade para essa gestante, essa ex-gestante desenvolver a depressão, né? Então, os critérios que a gente usa são os critérios de uma depressão, né? De uma depressão comum, né? Eu explico melhor isso no vídeo, vou deixar aqui na descrição, se você quiser se aprofundar melhor, de entender quais são os critérios de depressão. E veja, né? Assim, de forma geral, quais são os sintomas, né, que eu quiser estar apresentando de uma depressão, né? Alterações de humor deprimido, né? Uma redução de interesse e prazer nas coisas, alteração na fome, pode ser para mais ou para menos, alteração no sono, de dormir demais ou dormir de menos, alteração nos pensamentos. Os pensamentos eles ficam com conteúdo mais de culpa, né? De se colocar para baixo, de pessimismo, de falta de esperança, e ideias, pensamentos, desejo de suicídio. Essas são as características centrais de um estado depressivo, é o que Zéfora está apresentando agora. E uma coisa muito relevante quando a gente está falando de depressão pós-parto, não só da gente identificar, esse é um cuidado que devemos ter com as nossas mulheres, né, nesse período vulnerável da vida, de certa forma, a gente precisa entender também os fatores de risco, porque de certa forma a gente pode também se programar e se antecipar pensando de ter um olhar diferenciado. Então, teve inclusive um trabalho recente que foi publicado numa importante revista
de Saúde Mental Europeia, já nesse ano 2022, esse estudo ele fez um compilado de vários estudos anteriores sobre depressão pós-parto para tentar achar, em termos de nível de evidência científica, quais eram os fatores realmente que eram relevantes como risco para a depressão pós-parto, né? E aí ele mapeou vários fatores, mas os três mais fortes, os três fatores que têm maior evidência que aumentam o risco de depressão pós-parto, veja, aumentam o risco, não significa que vai acontecer. São esses três aqui. Transtorno pré-menstrual, que é aquele estado, né, que é aquela TPM patológica, né, aquela mulher que ali no período pré-menstrual ela fica com o humor muito alterado, ou humor muito irritado, ou humor depressivo, ela fica com muita ansiedade, sintomas que prejudicam o funcionamento dela no dia a dia. Esse é um estado patológico que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual. Então, mulheres que sofrem desse transtorno, elas têm um maior risco de ter depressão pós-parto, e isso, inclusive, é explicado pelas questões hormonais, porque uma das coisas que está envolvida no transtorno pré-menstrual é a sensibilidade desse cérebro dessa mulher às variações de hormônio. E no período pós-parto existem variações de hormônio importantes, e esse seria um marcador de risco. Um segundo marcador de risco bem relevante, de alto nível de evidência, é ter sofrido violência, né, durante a gestação de muito estresse, especialmente de violência, não só violência física, mas violência psicológica, o que infelizmente é muito comum nos relacionamentos abusivos aí, mundo afora. E um terceiro fator de risco é gravidez indesejada, justamente aquela gestação que aquela mulher não desejava, né, e passa ali, assim, isso por si só é um fator de estresse, você passar uma gestação ali naquela luta, às vezes naquele conflito, né, tipo assim, nossa, eu não deveria estar assim, né, e isso é bem complexo, né? Talvez mereça até um vídeo para a gente falar só sobre isso, esse conflito, essa dinâmica psicológica difícil, daquela gravidez que eu não desejava que acontecesse, pelo menos naquele momento, né, e fica naquela questão, né, tipo assim, nossa, eu não posso rejeitar esse bebê, né, mas fica naquela de você realmente não conseguir viver aquela gravidez de uma forma mais saudável psicologicamente. Esses são três fatores de risco importantes para estar de olho, né, que aumentam o risco da depressão pós-parto nessas mulheres. E o que aconteceu com Zéfora, né? No final das contas, Zéfora recebeu esse diagnóstico de depressão pós-parto, mas conseguiu buscar um tratamento, buscar um suporte terapêutico, e o tratamento dela teve sucesso e ela conseguiu ficar bem depois, né? E segue bem com seu bebê, né? Com cuidado, compreendendo um pouco suas vulnerabilidades, mas conseguiu superar aquele estado de depressão pós-parto. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje, em que falamos sobre o importante tema da depressão pós-parto, do blues puerperal, né, dentro dessa grande temática da saúde mental da mulher no pós-parto. Se você gosta de temas como esse, se gostou do vídeo, dá o like aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa aqui seus comentários, alguma dúvida que tenha ficado, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Até o próximo vídeo.